Continuando aqui a nossa aula, que foi a aula virtual, de dia 27/4, do Centro de Mídias Paulista. Nós vamos fazer agora a segunda parte daquela aula, que foi a parte de números racionais e representação na forma de números decimais. Então, complementando aquela aula que foi dada, onde é que os números decimais estão presentes no nosso dia a dia, né, no cotidiano? A gente encontra números decimais em vários locais, né? Em preços, né, de mercadoria, ou até na massa da mercadoria, né? Embora eu não tenha colocado aqui, mas um pacote de feijão, por exemplo, ele tem, poderia ter 1 quilo, 1,5 kg, então a gente representa em número decimal. A gente encontra na altura das pessoas, então tem aqui as alturas, né, de João, Marcos e Beto. João tem 1,87 m, Marcos tem 2,04 m, Beto tem 1,95 m, né? Então, os números racionais, na forma de números decimais, estão presentes em várias situações do cotidiano. Aí eu já vou deixar um desafio para vocês. Quando vocês me encaminharem a atividade de vocês, eu gostaria que vocês me encaminhassem uma imagem com uma representação de um número decimal no cotidiano, tá bom? Um desenho qualquer, tá? Uma imagem qualquer com um número decimal. E aí você coloca o que é aquele número decimal para aquela imagem. Bom, os números decimais, eles são escritos e a gente coloca uma vírgula neles, né? E essa vírgula, ela separa a parte decimal da parte inteira, né? Então, vamos ver esses números que foram dados lá na aula virtual e vou colocar eles escritos aqui, ó, com a vírgula. Ah lá, 54 inteiros, né? Eu tenho 5 na dezena e o 4 na unidade. E a parte decimal, 213 milésimos. Ah lá, 2 no décimo, 1 no centésimo e 3 no milésimo. Então, a vírgula, ela vai separar o que está na parte decimal da parte inteira. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a vírgula, ela sempre vai estar junto aqui, ó, dessa casa da unidade. Então, esse 4 aqui é como se tivesse essa vírgula aqui, ó, do ladinho dele, né? Olha o outro número. 7 inteiros e 14 centésimos. Olha lá, a vírgula é como se estivesse aqui junto com 7. Então, aqui tem a parte inteira e aqui a parte decimal. E aqui esse número. Na parte inteira, tá 0. E a parte decimal é o 6 décimos. Então, olha lá, o 0 está aqui junto com a vírgula. E o 6 na parte decimal. Olha como é feita a leitura desse número. 54 inteiros e 213 milésimos. Então, na parte decimal, você sempre vai ver onde o número terminou, entre aspas, vamos dizer assim. Até onde ele foi. Então, ele foi até a casa do milésimos. Então, você lê essa parte decimal com a nomenclatura do último número colocado aqui. Então, 213 milésimos. Olha lá, 7 inteiros e 14 centésimos. Por que centésimos? Porque, olha lá, 1 fica no décimo, 4 fica no centésimo. Então, 14, né, na parte decimal, 14 centésimos. E esse número aqui? Ah, não tenho nada na parte inteira, eu não preciso nem ler, eu só leio a parte decimal. Então, 6 décimos, porque ele só tem essa casinha do décimo. Então, 6 décimos. Então, a leitura de um número na forma decimal, você lê o número a parte inteira
né, normalmente, e a parte decimal, aonde ele parar, você lê o número da parte decimal inteirinha e referente sempre ao a última casinha que ele parar na parte decimal. Vamos lá, primeira atividade de hoje. Eu quero que vocês coloquem esses 5 números aqui no quadro valor posicional e depois, na sequência, eu quero que vocês escrevam por extenso. Lembrando que na casinha da unidade é sempre aonde está a vírgula. Então, vamos dizer esse número aqui, ó, 23 inteiros e 4 décimos. Então, o 3 é o que está com a vírgula aqui, ó, não é o que está com a vírgula? Então, o 3 fica aqui, ó, na unidade. O 2, ele vai ficar na dezena. E o 4, ele vai ficar no décimo. Então, 23 inteiros e 4 décimos. Então, a casinha da unidade é sempre a que contém a vírgula. Tudo bem? Bom, continuando. Os números decimais, nós também podemos representá-los na reta numérica. Então, vamos ver esse exemplo aqui que eu dei. Então, eu tenho uma setinha entre o 0 e o 1. Eu quero saber que número que é esse que está aqui, posicionado aonde a seta está indicando. Bom, primeira coisa que vocês têm que ver e vocês têm que perceber é a seguinte. Vou até aumentar aqui. Eu aumentei muito. Aqui. Primeira coisa que a gente tem que ver, entre um número e outro, não importa se é entre 0 e 1, se é entre 1 e 2, não importa. Entre dois números, quantas divisões eu tenho? Então, por exemplo, vamos contar quantas divisões eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque a 10ª divisão é onde está o número 1. Quer ver como dá certinho? Ó, do 1 até o 2 tem que ter 10 divisões também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo que do 0 até o 1 tem 10 divisões e do 1 até o 2 tem 10 divisões? Tinha que ter também. Não podem ser diferentes. Então, do 0 até o 1 tem 10 divisões. Então, por exemplo, esse número aqui é 1 décimo, ou seja, é o 0,1. Esse número aqui é o 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Tá? Percebam que esse número aqui é o 0,9. Quer ver? Vamos tentar fazer um exercício, ó. Eu quero esse número aqui, ó, que eu estou marcando com a setinha. Esse número aqui. Vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem responder de cabeça. Pronto. Vamos lá, não quero estender muito porque aqui é um vídeo. Então, ó, vamos ver que número que é esse, que está aqui. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Olha lá, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Então, esse aqui é 1,6, tá? Então, eu coloquei, o que eu acabei de falar, eu coloquei aqui embaixo, olha lá. O número que está na seta é o 0,9. Por quê? De 0 a 1, a reta está dividida em 10 partes. E a seta está na 9ª parte, então é o 0,9. O que vocês vão fazer aqui na atividade 2? Se vocês olharem, toda a reta aqui, e entre todos os números, também está dividido em 10 partes. Eu quero que vocês escrevam quanto vale cada um desses números que estão representados nessa letra, tá? Então, por exemplo, a letra A é o 0,2, porque, ó,
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado aqui na explicação e nós nos vemos lá no nosso chat do WhatsApp. Qualquer dúvida. Um beijo e fiquem com Deus.